Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco. Eu sou a fundadora da associação que foi fundada em Paris em 1992 e que tem como finalidade conscientizar o mundo das causas psicológicas e psicossociais da destruição do nosso planeta e da humanidade. Essa nossa escola é baseada nas descobertas do psicanalista, filósofo e cientista social Norberto Kepp, autor de inúmeros livros sobre o assunto e que está aqui com vocês sempre fazendo esse programa. Eu gostaria hoje de colocar um cartazinho aí para vocês questionando a respeito de que será que é a natureza que destrói o homem ou o homem destrói a natureza e se destrói em consequência? 90% da humanidade está empenhada em se destruir e ao planeta em que vive, mesmo que faça isso de uma forma inconsciente. Há os que destroem ativamente e os que se omitem e não fazem nada para brecar a destruição. E nós estamos aqui para explicar o porquê. Vejam neste outro cartaz que eu vou colocar. Existe uma cadeia de doença psicossocial de acordo com trabalhos descobertos de Kepp. Vejam aí, a patologia psíquica dos mais doentes formam leis, valores, estrutura social desumana, que por sua vez é chamada de sociopatologia, ou seja, a sociedade se enferma, fica doente. Que a sociopatologia, que é a doença social, influi em toda a sociedade e que vai influir nos indivíduos novamente, criando essa cadeia. Vejam agora o que o médico e pesquisador Roberto Giraldo, autor do livro AIDS e os seus agentes estressantes, fala a respeito da ciência da atualidade. La medicina del mundo, no solamente la medicina, porque con mucha frecuencia las personas críticas como nosotros criticamos mucho la medicina. Yo también soy un crítico de la medicina actual del mundo está obsoleta, pero no solamente la medicina, la abogacía es obsoleta, la arquitectura es obsoleta, la antropología es obsoleta. Todas las ciencias están equivocadas, no trabajan por el bienestar humano, no trabajan por el bienestar de los animales, no trabajan por el bienestar de las plantas, no trabajan por el bienestar del agua. Entonces los agrónomos pueden saber muy bien cómo crecer unas plantas o cómo crecer unas verduras, pero lo hacen de una forma muy alopática, sin pensar cómo preservar y cuidar la tierra, sin el amor por la tierra, sin el amor por el agua, sin el amor por todas estas cosas. El principal error de la medicina actual es un error filosófico, que como dije ya, ocurre en todas las ciencias, pero en medicina en particular lo voy a explicar muy sencillo. La medicina actual basa todo en que una causa causa siempre un efecto. Entonces, en la medicina, sobre todo en los últimos 100 años, la investigación biomédica está buscando la causa del cáncer, la causa de la hipertensión, la causa de la diabetes, la causa de la tuberculosis, la causa de la lepra, la causa de la artritis, la causa del lupus, la causa del SIDA. Y todo eso está equivocado, porque nada es causa de nada. Lo único que es causa única es la energía. Entonces, para que se produzcan cualquier fenómeno de enfermedad, o sea, de dolencias, cualquiera que ellas sean, se necesitan muchísimos factores que se van formando, unos más importantes que otros, y hacen que una enfermedad aparezca en un momento dado. Por ejemplo, cuando yo hablo del SIDA, digo que las causas del SIDA son los agentes estresantes. Y por eso hacer medicina alópata o convencional es muy fácil. Y tú no necesitas sino 2 minutos para cada paciente. Tú ves un paciente, preguntas cómo está, si la presión está alta, muy fácil, tome esta medicina para que la presión le baje. Si usted no duerme, tome esta pastilla para que pueda dormir. Si usted tiene un dolor en el hueso, tome esto. Pero en la medicina que nosotros estamos tratando de practicar en el mundo, que es una medicina integral, se necesita tiempo.
necesita tiempo, se necesita conversar con el paciente, hay que hablar con él, hay que desintoxicar el cuerpo, hay que desintoxicar la mente, pero más importante que eso es todavía un nivel más profundo, que es desintoxicar las emociones y un nivel mucho más energético y más superior, que lo tenemos que hacer nosotros. Pero al mismo tiempo se necesita alguien que sepa hacer sanación espiritual, que pueda enseñarle a la persona no solamente la yoga o meditación, sino a sacarle los demonios que tiene adentro y que la persona no sabe. Si por ejemplo la persona tiene, que es lo que hacen mucho en trilogía analítica, si la persona tiene unos traumas de la niñez, no en el psicoanálisis clásico de Freud, no, en otro mucho más revolucionario, si la persona tiene unos traumas de la niñez, fue abusado sexualmente o no comía lo que quería comer, algún trauma de la niñez y está muy profundo, pero no está consciente, eso puede ser lo que no lo deje curar del cáncer, o eso puede ser lo que no lo deje curar del SIDA. Entonces hay que sacar ese tipo de cosas afuera. O personas que tienen rencores profundos con todo, pero no lo manifiestan, se ven riéndose, pero viven con un rencor profundo por dentro un rencor contra todo, odian la sociedad, odian los animales, odian las plantas. Ese rencor y ese odio ayuda a que se degeneren mucho las células, se degenere el ADN, aparecen los cánceres y aparecen muchas enfermedades. O sea que la parte más profunda está en la parte espiritual. De maneira que ele está falando sobre a medicina por conhecimento direto, né, do trabalho dele, e que agora ele mudou a orientação, não é mais médico alopata, mas um médico meio assim fora desse campo tradicional, que nota que a medicina tradicional praticamente não tem mais bons resultados, mas o que eu achei mais importante, ele falar que em geral a ciência está errônea. Eu posso dizer mais ainda que tudo o que o mundo moderno tem está ao contrário. Então, nós estamos vivendo numa sociedade invertida, né? Como Arnold Keyserling, que é o melhor filósofo atual da Alemanha, falou, e que a sociedade precisaria se desinverter. E por que nós estaríamos invertidos, né? Veja esse cartaz. A existência do homem é dominada pelo mal. 90% do interesse do homem está no campo sensorial e 10% somente no campo espiritual. Então, ele se fixa nos interesses primeiros, nos primeiros prazeres, com a alimentação, com a comida, bebida, droga, álcool, fala demais, logorreia, no celular, nos barzinhos e em discotecas. Então notem que o mundo estaria de pernas pro ar, porque a parte sensorial seria 10% só do ser humano. E a parte espiritual, que é a parte psicológica, psíquica, teria que estar 90%. Então não cuida, geralmente, da parte fundamental, que é essa parte psicológica. Tenta levar o ser humano à felicidade através do sensorialismo, que praticamente é o sexo, é o dinheiro e é praticamente as drogas também. Então veja, em segundo lugar. Outro grande interesse do ser humano é o poder econômico, né? Ter dinheiro, é pela corrupção, os maus tratos, a exploração. Isso é o poder ruim, né? O poder do engano, da mentira e da avareza. Então notem que se até hoje existem esses movimentos sociais, né? Na França, no mundo todo, né? Até mesmo nos Estados Unidos, é porque o poder está em oposição ao povo. Então o que eu quero falar com isso? Que a pessoa que sobe no poder, ele sendo neurótico, ele sendo assim uma pessoa doente mental, às vezes, como nós tivemos, né? Stalin na União Soviética, Hitler na Alemanha, Franco, né? Lá na Espanha, Salazar em Portugal, e assim por diante no mundo todo, os famosos ditadores. Essas pessoas, quer dizer, uma só pessoa,
ela dá toda a orientação para toda uma nação, portanto, para milhões de pessoas. Agora, elas sendo doentes, então elas não querem se pôr a serviço do povo, né? Coloca o país, o povo todo, a serviço dela. Ao contrário do que Abraham Lincoln falou, governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, eles fizeram o governo do poder, pelo poder e para o poder, compreende? Que é a tendência das pessoas doentes fazem. Veja em terceiro lugar. Domínio dos sentidos. Festas, passeios, glórias mundanas, sexo, narcisismo, supervaidade. A humanidade está invertida por causa da conduta de inveja, que é o seu mal fundamental. Então, Dr. Kepp, o senhor faz relação da inveja com todos esses aspectos, né? Do sensorialismo, da voracidade, da ganância, do poder. Que é claro que o ser humano não vive sem o sensorial, mas o sensorial deve obedecer à razão, né? Ao sentimento, ao bem, à parte estética também. Então veja um outro cartaz. O desejo maior do homem é destruir tudo o que puder, inclusive a si próprio. É por isso que existe até o suicídio, né? Se a pessoa, não só o suicídio direto, mas o indireto. O gradativo. Se a pessoa toma droga, está se suicidando. Fuma, bebe. Se fuma, bebe, está se suicidando. Se a pessoa é apegada demais ao dinheiro, está se suicidando. Se come demais. Se come demais. Se tem, assim, uma pendor exagerado pelo sexo, está se suicidando. Ou então a pessoa quer colocar o mundo a seu serviço, egocentrismo, está se suicidando. Então, a questão da humanidade, como está vendo agora, é muito séria. Veja em segundo lugar. Freud chamou a esta tendência Trieb de instinto de morte. E por esse motivo, o planeta está sendo destruído rapidamente. A energética invertida do ser humano atinge a todos, e até mesmo aos animais, plantas e solo. O ser humano tem o que ele quer, destruir a própria vida. Então, tem que dizer rapidamente que essa questão energética que o ser humano tem não só atinge as outras pessoas, fala do quebranto das crianças, né? As crianças são mais sensíveis e se uma pessoa olha a criança com inveja, ela pode adoecer. De maneira que se a criança adoece, também as plantas adoecem, os animais adoecem, a própria terra morre, né? Por causa da inveja do ser humano. Nós já voltamos, né? Retornamos no próximo segmento para darmos continuidade ao nosso programa. A origem das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais. A capa deste livro constitui uma homenagem ao grande psiquiatra francês Philippe Pinel, que no ano de 1798 libertou os doentes mentais das prisões que os amarravam fisicamente a verdadeiras masmorras que eram os hospitais psiquiátricos. A intenção do psicanalista Norberto Kepp com este livro também é a de libertar os doentes psicológicos de seus sofrimentos, ansiedades e angústias, que são os grilhões internos que acorrentam o ser humano às suas enfermidades. Me parece maravilloso lo que están haciendo, maravilloso, y no sabía que estaban en muchos países del mundo y todo lo que están haciendo para parar, sobre todo la parte de Stop the Destruction of the Planet, parar la destrucción del planeta me parece bellísimo, bellísimo lo que están haciendo, y alguien podría pensar que no entienden cómo es que un grupo que empezó de psicólogos y personas que tenían que ver con la mente, ¿por qué están hablando de parar la destrucción del planeta?
Porque a mí me emociona que sean los psicólogos los que formaron este grupo, porque muchas veces nosotros decimos que los que están destruyendo el planeta son los americanos, los industriales con la contaminación ambiental, y es cierto en cierta parte. El deseo de enriquecimiento rápido de la industria moderna está destruyendo en gran parte el planeta. Se ha creado los huecos de la capa de ozono, la lluvia ácida, la contaminación del aire, del agua, del suelo, de los alimentos. Sin embargo, todos los seres del planeta estamos ayudando a la contaminación del planeta y a la destrucción del planeta con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son energía y hemos contribuido a esto. Muchos de los fenómenos aparentemente naturales que han sucedido últimamente, como el tsunami, como los nuevos huracanes del Caribe, que han destruido ciudades como Nueva Orleans, como la península de Yucatán, muchos huracanes. Yo creo que todo esto tiene que ver con las malas energías del ser humano, que está creando una cantidad de energías negativas que están ayudando. Por eso nos debemos unir todos a cambiar una mentalidad, a vivir más felices, a enviar mensajes positivos, a estar alegres, a estar felices, a estar danzando, bailando y a pensar un poco más en una mentalidad de felicidad y de alegría. Entonces estoy muy contento de que exista una organización como la de Trilogía Analítica y de la organización Stop, que nace de ellos, que está en muchos países ayudando a parar la destrucción del planeta. Y para eso nos debemos unir todos, todas las personas que en este momento en el mundo estamos trabajando aparentemente de diferentes ángulos, como yo que trabajo con lo del SIDA, es lo mismo, estamos trabajando exactamente lo mismo. O las personas que están trabajando en medicina natural, es igual. Las personas que están trabajando con la preservación de las especies del Amazonas, que están trabajando con la conservación de los delfines, de las ballenas, es lo mismo. Y nos debemos unir todos a tratar de parar la destrucción del planeta. Y no solamente dando órdenes a los industriales, sino nosotros mismos ser conscientes de que nosotros mismos cada día ayudamos a la destrucción del planeta con nuestros pensamientos, nuestras malas energías. Então, eu gostaria agora de mostrar elemento muito importante, porque é interessante ver por que o indivíduo adoece. Veja esse cartaz. O que é a doença? Simplesmente a oposição ao bem. Te falo, oposição ao bem, mas o ser humano não quer o bem. Infelizmente, o bem é o que o ser humano mais rejeita por causa da inveja, né? Porque para admitir o bem, tem que admitir praticamente o Criador, as outras pessoas de nível superior, o que foi feito de melhor no passado, as pessoas atuais que trabalham melhor do que as outras, as pessoas caridosas, né? As pessoas que se desenvolvem no campo do estudo, das artes, das ciências. Então o ser humano fica doente inicialmente porque ele não quer o bem. Em segundo lugar, Atitude contra a natureza divina. Quer dizer, é uma atitude contra Deus. Praticamente é uma teomania. Eu chamo a megalomania relacionada com Deus como sendo uma teo é Deus. Mania, que o ser humano tem a mania de ser ele um Deus. Ele quer recriar tudo à moda dele. Os senhores podem notar que é raro uma pessoa, é muito rara, uma pessoa que aceite viver como a vida é. Ela sempre quer fazer uma vida diferente, um trabalho diferente, quer pensar diferente. Veja que essa moda dos piercing, né, nos lábios, no corpo, ou então as pinturas, são todas ideias para modificar o corpo humano, como se fosse criado de modo errado. Então veja em terceiro lugar. O ser humano não quer ser o que é. Isso vem da sua teomania e da inversão psíquica. O
O ser humano deseja ser um Deus criador. Então, o Dr. Kepp falou sobre a atitude teomânica da pessoa querer se recriar como um Deus e no final acaba se recriando meio como um demônio. Vejam essas imagens da juventude da atualidade, né? Então, agora vocês podem ver, por exemplo, esse sujeito todinho repintado, cheio de piercings, se fazendo um novo ser. Aqui vocês veem um implante na testa, que é relativamente comum hoje em dia, para fazer como se fossem chifres. Parece aquele ET de Varginha, né? Que tinha esse formato. Aqui o homem todo pierçado. Então imagina o sistema imunológico de uma pessoa dessa, como está totalmente quebrado, né? De tantas defesas que tem que fazer para suportar essa agressão. Então, como os senhores viram, é muito importante haver a conscientização da patologia humana se nós quisermos melhorar a situação e salvar até a sociedade. Veja aí essa frase. A consciência do mal é fundamental para salvar o ser humano e sua civilização. Quando eu falo a consciência do mal, eu estou dizendo a consciência, né, de toda essa problemática do ser humano em que leva ele querer fazer uma vida paralela, né? Então, a gente pode dizer que a humanidade em geral, ela é toda doente atualmente, e a mais doente de todas, porque o número de pessoas que morrem de fome, de doenças, o número de pessoas que sofrem problemas terríveis, nunca esteve tão alto como agora, né? Quer dizer, a sociedade está em perigo, de fato, de naufragar, não apenas porque o ser humano está se matando, mas ele está liquidando o planeta. E a gente pode ver, né, a questão energética, né, do ser humano, assim, em relação à Terra, produz até esses desastres, né, ecológicos, vulcões, furacões, etc. Então veja esse cartaz. Qual a escolha do ser humano? O ser humano, ele deveria, né, de acordo com a sua natureza, ter um interesse pelo que é celestial, pelo que é transcendente, um interesse espiritual e psicológico, que se formaria assim como que uma ressonância, né, de energias entre o ser humano e o que é do céu, vamos dizer. No entanto, a ressonância que o ser humano estabelece pelos seus interesses é com o sensorialismo, né, com os instintos, com o que agrada aos 5 sentidos. Portanto, o homem vive de acordo com o que ele escolhe, o hábito que ele tem, o interesse que ele tem, e acaba se tornando mais animalesco ou mais celestial, dependendo da sua escolha. Então, esse é o grande problema da humanidade atual, que vem já desde o aristotelismo. Aristóteles dizia que o conhecimento vinha dos sentidos. Isso aconteceu depois que ele estudou com Platão. Mas antes dele, já Parmênides falava que o sensorial não fornece conhecimento. Quer dizer, não é possível da imagem tornar uma ideia, compreende? Porque o sensorial, os olhos, vê o sensorial, vê a imagem. E dessa imagem não pode haver uma ideia, mas sim ao contrário. A pessoa que tem contato com o sensorial, ela percebe o que é, porque o psicológico é que age sabendo do que se trata. Quer dizer, já tem um conceito, uma ideia, a existência anterior, né? Então veja as ideias de Platão. Proveniência do ser humano é diretamente do ser divino. Não é como Platão falava, né, que o ser humano estava lá no cortejo dos deuses e depois essa alma vem para a Terra tomar conta de um corpo. Não é assim. Porque não pode haver corpo e alma. O que pode haver, em caso assim extremo, é uma possessão diabólica. Quer dizer, que o indivíduo é tão voltado para, vamos dizer, esses seres aí, né, infernais,
que dê licença de um deles conviver com ele, então até uma legião. Então, para entender essa questão, nós temos que entender muito a orientação de Cristo, né? Porque ele próprio estava aqui na Terra, tirando o tempo todo os maus espíritos das outras pessoas, inclusive unindo muito a questão, vamos dizer, espiritual demoníaca com a questão das doenças. Veja em segundo lugar. O conhecimento do ser humano é de caráter infuso. Se no início o ser humano conhecia, tinha ciência infusa, por que mudou? Não mudou. O que acontece é que o ser humano, aquele que é muito ligado à verdade, ele tem mais ciência infusa, por isso ele se torna sábio. E o mais ligado aos sentidos não tem. Então veja aí, em terceiro lugar. A existência, ela vem do interior. E não do exterior, né? Não é, por exemplo, o que o indivíduo come, não é o que o indivíduo recebe do exterior é que o faz mal. Mas a doença dele vem do interior dele, das ideias ruins, dos sentimentos ruins. Veja em quarto lugar. Um conceito muito importante. Platão considera o bem como fundamento de tudo que existe. Por isso ele teve o nome de divino. Agora, eu queria mostrar mais uma sentença. Onde não há vontade, não existe o mal. Então nós temos que chegar a que conclusão, né? Que o que leva o ser humano à doença é a própria vontade. Agora, eu gostaria de mostrar aí no cartaz uma pessoa que praticamente trouxe a maior sabedoria para a Terra e que não foi compreendido e seguido até hoje. Veja quem é. Jesus Cristo.